Deus seja louvado. Boa tarde, irmãos e prezados amigos da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos aqui, essa semana. Hoje começa a Semana Santa, a Páscoa. Nós gostaríamos de falar um pouco, um tema, o preço da traição. Traição é uma coisa muito ruim, viu? Traição veio de Judas Iscariote. Com um beijo, ele traiu o Filho de Deus. Então, nós estamos numa semana a qual mostra o sofrimento de Jesus após a quinta-feira. Porque no domingo, que é hoje, que chamam Domingo de Ramos, hoje foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entrava em Jerusalém, uma multidão de gente o seguia para ver Jesus ser coroado rei. Porque eles esperavam que Jesus fosse um rei terreno, um rei que viesse livrar eles do jugo romano, porque Roma sempre perseguiu os judeus, os israelitas, o povo de Deus, com impostos, com prisões, com perseguição, com tudo que você sabe que é ruim. Não é diferente quase o que estamos vivendo hoje, porque hoje nós temos a liberdade, louvado seja Deus, ainda de falar de Jesus, da salvação. Satanás berra, grita, espernega, porque quando se fala no nome de Jesus, Satanás se ira, porque ele está sabendo que está muito pouco, resta para que ele seja destruído junto com o ímpio. Porque Jesus Cristo está vivo. Chegou essa semana que é a Semana Santa, mas no domingo Jesus entrou em Jerusalém, eles jogavam seus mantos, uma multidão o seguia, jogavam folhas de palmeiras, para que passasse aquele jumentinho no qual Jesus ia montado. E o povo gritava: Hosana, Hosana aos que vêm em nome do Senhor. Mas nunca pensando que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Pensando na vida material, nos bens materiais, que Jesus ia ser um rei muito bom para governar Jerusalém. Quando Jesus entrou, que foi coroado, que voltou, Jesus falou para os seus discípulos: o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue nas mãos dos homens. Mas agora o meu reino não é daqui. Eles não entendiam. Como muita gente hoje, se você falar do reino de Deus, porque o tempo que Jesus, 3 anos e meio, passou na terra, foi pregando concernente o reino de Deus, falando sobre a vinda dele, um dia a volta dele, curando, ressuscitando mortos, fazendo milagres. Jesus Cristo tinha tudo em comum. Ele nunca fez acepção de pessoas. As pessoas chegavam a Jesus, ele abraçava a todos. Um dia Jesus foi passando em um lugar e a multidão o seguia, mas atrás do pão e do peixe. Aí um cego gritava, e Jesus mandou que levasse o cego na frente dele,
e perguntou o que era que ele queria. Ele disse que eu veja. Jesus disse: vê, e o cego viu. Jesus curou cego, leproso, ressuscitou mortos, curou paralítico, fez tudo que era bom. Aqui, 3 anos e meio que ele passou na terra. E eles pensavam: se ele for o rei de Jerusalém, nós estamos felizes, que ele é muito bom. Mas acontece, prezados, que Jesus veio sofrer para nos livrar da perdição eterna, para que um dia que ele vai voltar como rei, para governar um reino eterno. Esse é o 5º reino, depois daqueles reinos bárbaros. Esse é o 5º reino, o reino celestial de Jesus Cristo, onde ele vai habitar com os salvos. Jesus Cristo, na quinta-feira, ele mandou seus discípulos preparar uma casa, um cenáculo, e lá ele celebrou a Páscoa, a qual os judeus também nessa época celebravam a Páscoa. A Páscoa significa passagem. Foi a passagem dos israelitas do Egito, quando eles saíram do Egito. Antes deles saírem do Egito, o Senhor Deus mandou eles matarem um cordeiro, com aquele sangue do cordeiro passarem nos umbrais da casa. Foi quando caiu a última praga no Egito. Aquele cordeiro chamava-se o Cordeiro Pascal, e a saída do Egito. Então essa Páscoa ficou sendo celebrada. Os judeus celebravam a Páscoa. E nessa Páscoa Jesus mandou preparar o cenáculo e ali uma mesa com Jesus Cristo e os 12 apóstolos. Ele lavou os pés dos discípulos. Depois ele pegou o pão, deu graça, partiu. Isso na quinta-feira, que se chama Santa. Deu os discípulos, disse: tomai e comei. Essa é a minha carne que é partida por vós. Do mesmo jeito ele pegou o cálice de vinho, de suco de uva puro, deu graças a Deus e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, olha para mim, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, Jesus. Teu sangue tem poder, Senhor. Agora é quando Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, foi lavar os pés de Pedro. Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, não lavo meus pés. Jesus disse: se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. E Pedro disse: não, sendo assim, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. E Jesus disse para Pedro, disse: não, vós já estáis limpo pela palavra, mas nem todos, porque tinha Judas. Judas ainda está no meio do povo de Deus hoje, atormentando. Judas estava ali, e Judas foi vender Cristo. Quando Jesus disse: um de vós vai me trair. E todos perguntaram a Jesus: qual de nós, qual de nós? E Judas, muito safado, muito perturbador, ele disse: será eu, Senhor? Jesus disse: tu o dissestes, porque era ele.
Quando ele comeu o pão, Jesus Cristo disse: levanta-te, Judas, vai fazer o que tem para fazer, Judas. E ele saiu correndo, entrou lá no cenáculo dos sacerdotes e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí, na quinta-feira, eles se reuniram para ir prender Jesus e disseram no meio de tantos discípulos: como podemos conhecer? Aí Judas falou para ele: aquele que eu beijar é ele. Foi o beijo da traição. A traição está no mundo. Hoje só existe traição. Hoje é muito difícil as pessoas confiarem em amigos, porque às vezes pelos próprios amigos a gente somos traídos. Eu já passei por essa situação. Já preguei em uma cidade bem longe daqui de São Paulo. Eu fui traída. Mas o Senhor depois recompensou aquelas pessoas que me traíram. E eu estava fazendo a missão de Jesus Cristo. Porque Jesus estava lá orando no Monte das Oliveiras e os discípulos estavam dormindo. Jesus mandou eles vigiarem uma hora, porque a morte, ela é tão terrível, que até o Senhor Jesus temeu a morte. Essa que todos nós vamos passar por ela. E muitos estão passando de uma maneira cruel, de uma maneira trágica, estão morrendo de asfixia. Do que Jesus morreu? Ele não morreu de coronavírus, mas ele, quando ele foi preso, que apanhou, que foi diante a Pilatos, e Pilatos falou para ele, porque é que ele não falava alguma coisa ao seu favor, e Pilatos lavou as mãos, que não era cúmplice o sangue de Jesus, foi um covarde, e Jesus ficou calado, ele falou: fala alguma coisa sobre você. Jesus ficou quieto, ele disse: tu sabe que eu tenho poder para te soltar, poder para te prender e poder para te mandar matar. Isso Pilatos falou para Jesus. E Jesus disse: nenhum poder tu tens sobre mim, aquele dos céus não te seja dado. E eles disseram: ele é rei, tu és o rei dos judeus. Jesus Cristo disse: tu o dizes. Aí eles disseram: então, se é um rei, merece uma coroa. Teceram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça do Senhor Jesus Cristo, bateram os espinhos, penetraram, o sangue descia pela sua face. Por que Jesus devia alguma coisa? Por você, por mim, que ele derramou o seu sangue. Levou 40 chibatadas com um chicote, com a ponta de chumbo que cortava as suas carnes. Ele gemia, ele sentia dor. Foi por você, foi por mim, foi por todos nós. Porque não conhece isso, porque não te volta para Cristo, não vê a morte vicária, sofrida de Jesus Cristo por nós na cruz, porque buscas no mundo. Depois pegaram uma cruz e poram em Jesus, para Jesus levar até um monte, Gólgota, um monte bem alto. Jesus já fraco, passou uma noite de sono, apanhando, levaram para a casa do sumo sacerdote, para ser julgado, depois para Herodes, depois para Pilatos, onde ele foi condenado à morte. Ele estava cansado, ele estava fraco. E a cruz que Cristo levou por você e por mim, não foi lavradazinha, feita numa marcenaria, não. Foi cruz de madeira rústica, com casca. Eles foram no Senhor Jesus, nas portas para ele levar. E passar pelo Via Cruz, que ainda hoje tem em Jerusalém. Um lugar bem estreito. E Jesus caía. E tinha que apanhar para se levantar.
e eles pegavam no braço da cruz para ajudar ele a levantar, ele estava muito fraco. E ele caiu por várias vezes. Quando eles viram que Jesus morria, antes de chegar no lugar de ser crucificado, vinha um senhor que vinha da roça, chamado Simão. Simão foi quem pegou a cruz de Jesus e levou até o monte onde ele ia ser crucificado, porque Jesus não suportava mais. E lá eles deitaram a cruz e crucificaram Jesus. Bateram os cravos nas suas mãos e Jesus gemia nos seus pés. Jesus foi crucificado 9 horas da manhã e ressuscitou à hora nona, que são as 3, morreu às 3 horas da tarde, que é a hora nona. Jesus falou 7 palavras na cruz. Jesus salvou um ladrão ali na cruz que se arrependeu na hora. Falou para o outro ladrão que falou para Jesus: tu não é Deus? Por que não te salva a ti e a mim e a nós? E o outro disse: nós merecemos, mas esse nada fez. E falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na hora da morte, aquele ladrão se arrependeu dos seus crimes e foi salvo. Se você se arrepender dos teus pecados, dos teus maus caminhos, das tuas travessuras, o Senhor vai te salvar. Mas se você não se arrepender, não pedir perdão a Deus, não conhecer a Cristo, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Assim diz a Bíblia. E Jesus foi morto. E ele foi morto antes do pôr do sol, ele foi levado ao túmulo. Ele não foi colocado num caixão para andar pelas ruas, servindo de palhaço, nem de propaganda, não. Hoje eles fazem um defunto de cimento, um bichão põe num caixão e sai andando um senhor morto. Eu nunca vi senhor morto. O senhor, quando morre, ele vai para debaixo do chão. Um senhor morto, o que é que pode fazer com ninguém? Quem está morto, o que pode fazer? Jesus está vivo. Jesus morreu, foi sepultado. No pôr do sol do sábado para o domingo, Jesus Cristo ressuscitou, glorioso e triunfante. E foi visto por 500 pessoas, foi visto pelos seus discípulos, foi visto primeiro por Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios. E ele ficou 40 dias ensinando os discípulos a missão. E quando foi no fim de 40 dias, para ele acender os céus, ele chamou seus discípulos e disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as criaturas, nações, povos, tribos e línguas. Quem crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Os sinais seguirão os que creem em meu nome, disse Jesus. E vocês não saiam de Jerusalém agora. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eu mandarei sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês, quando receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E de hoje a 50 dias se celebra o domingo de Pentecostes, o domingo do Espírito Santo, porque Jesus, após os 40 dias dele ter ressuscitado, ele ascendeu os céus. E com 10 dias após a sua ascensão aos céus, completou 50 dias, que é o domingo de Pentecostes. Domingo do Espírito Santo, de hoje a 50 dias.
O Espírito Santo desceu no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, orando, clamando a Deus. O Espírito Santo desceu sobre línguas de fogo em cada discípulo. E eles saíram do cenáculo e pregaram o Evangelho. Era uma grande festa em Jerusalém. Tinha gente de toda a nação debaixo do céu. E os discípulos, Pedro fez um sermão, converteu 3.000 almas a Jesus. Depois ele fez outro sermão, converteu 5.000 almas. Hoje a gente prega o Evangelho, fala de Jesus, fala do que ele sofreu, fala que ele nos ajuda em tudo na nossa vida. Ele tem nos ajudado até hoje, mas ninguém nos vê. As pessoas acham que o que elas têm, o que elas possuem, o que elas adquirem é por suas próprias forças. O homem tem uma profissão, ele acha que aquela profissão é porque ele foi bom, foi sábio, ele aprendeu, ele teve o dom de Deus, a vocação de Jesus, para ele aprender uma profissão, para ele trabalhar. Ele não faz nada do nada. Tudo que ele faz, a matéria-prima veio de Deus, porque Deus criou o mundo do nada. E tudo que tem, que o homem faz, é pela a matéria que Deus criou, o material. O minério, o ouro, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que está nessa terra, que nós temos no corpo, porque nós somos do pó, e para o pó nós voltaremos um dia, nós vamos voltar a pó novamente. Quando o homem pecou, Deus diz, do pó saísse, para o pó voltarás. Nós vamos tornar pó. Agora o nosso espírito fará isso, irá para Deus, quem é o Deus. Mas no dia do acerto de conta, muito breve Jesus vai voltar. Os sinais estão aí mostrando. Essa pandemia é um gigante. Qual foi o homem que já pôde vencer esse gigante? Cadê o Davi que venceu o gigante Golias? Qual foi a ciência que já veio de Deus para acabar com a pandemia? Hein? Por quê? Não dobra o teu joelho e não clama ao Senhor para dar uma sabedoria, para mostrar um jeito. Nem a vacina é confiável. Nós estamos no tempo do fim. Não se admirem com essas palavras. E aqueles que são filhos de Deus, que ouviram esse live, por favor, eu peço que você compartilhe com os outros, porque para que nós nos preparemos para a volta de Cristo, para receber o bem-vindo de Jesus, para não ficar do lado dos bodes, porque quando Cristo voltar, Ele vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo. Aquele que estiver do lado direito de Cristo é os salvos. O que ficar do lado esquerdo é do inimigo, é do mal. É triste, irmãos. A gente prega o Evangelho porque a gente não queria ver ninguém se perder e para as garras de Satanás, queimar-se de um fogo junto com ele, porque vai queimar e virar cinza. A gente prega o Evangelho não é porque a gente quer aparecer, não é porque a gente não tem o que fazer. O missionário sai daqui e vai para a África, vai para o fim do mundo pregar o Evangelho, porque ele não tem obrigações, mas ele tem um chamado de Deus. Quando a gente prega o Evangelho, é porque nós temos um chamado de Deus, porque foi o que ele disse, foi uma ordem que ele deu, não foi um pedido não, viu? Ele deu uma ordem aos filhos dele, ir pregar o Evangelho. E aqueles que pregam o Evangelho e vivem com Cristo, lá em Efésios, capítulo 6, na Bíblia, Paulo falou
ser um soldado de Cristo. Tomai toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, cingir o lombo com a justiça. Tomai a espada do Espírito, o escudo que é a tua fé. A espada é a palavra de Deus. Calçai os pés com o evangelho da paz e estai preparado contra as hostes infernais do maligno, para vencer no dia mau. E o soldado de Cristo, o Filho de Deus, tem essa armadura. Não tenho o que temer, porque se eu estou do lado do meu Senhor, do meu Deus, eu posso morrer, até morrer de Covid, mas eu não tenho medo, porque eu sei que eu estou preparada para um dia me encontrar com o meu Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que você possa ouvir essa mensagem, compartilhar com alguém, porque nós somos filhos de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Nós não somos nossos, não. Jesus Cristo veio e morreu para nos comprar. Foi um preço muito caro. Foi o sangue da cruz. Foi o sangue da cruz que você e eu fomos comprados. Pense nisso. Não custa você dobrar teu joelho e perguntar para Deus: Senhor, eu posso ser perdoado dos meus pecados? Não importa o que você fez. Deus, em nome de Jesus, vai te perdoar. E você vai conhecer Jesus. E você vai viver feliz. Que Deus nos abençoe, para que possamos crer nessas palavras, crer em Cristo, nessa Semana Santa, saber que foi a semana que Ele sofreu na quinta e na sexta Ele foi morto, por mim e por você, e por todos os viventes, mas nem todos conhecem isso. Fiquem com Deus e tenham uma feliz Páscoa. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.